palavra em Apocalipse agora, que é o nosso texto base, né? Temos estudado o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 14. Apocalipse, capítulo de número 14. Apocalipse, capítulo número 14. Para recapitular, meus irmãos, e vamos fazer isso bem rápido, né? O Apocalipse, ele é um livro dividido em 7 quadros. É a história sendo contada por 7 ângulos diferentes, né? Então, o Apocalipse, é importante nós lembrarmos isso, e em respeito também, né, aqueles que estão aqui pela primeira vez, para que possam entender a nossa forma de leitura do Apocalipse. O Apocalipse ele não pode ser lido linearmente, porque se nós lermos, né, o Apocalipse como se fosse uma história só, que começa no capítulo 1 e termina no capítulo 22, então nós vamos fazer uma leitura onde nós vamos ver Jesus voltando várias vezes, o mundo sendo destruído diversas vezes, né? Então, por que isso acontece, né? Porque Jesus parece voltar muitas vezes e o mundo é destruído diversas vezes, tem vários juízos finais. Por quê? Porque o livro não pode ser lido linearmente. São 7 quadros onde ele conta a história do começo, da primeira vinda de Cristo, aliás, até o seu retorno. Ele conta a história nesses 7 quadros, ele conta a história 7 vezes, por 7 ângulos diferentes. Então, quando ele reconta a história, vamos dizer assim, quando ele reconta a história por um ângulo diferente, aí então vê-se de novo o juízo final, o retorno de Cristo, né? Então é por isso que isso acontece. Então, o primeiro quadro, meus irmãos, nós vimos, né, a relação de Cristo com a sua igreja, capítulos 1, 2 e 3. O segundo quadro, que vai a partir do capítulo de número 4, né, a coroação de Cristo e os 7 selos, né? O terceiro quadro começa ali a partir do capítulo 8, verso de número 2, onde nós vamos ver ali as 7, onde nós já vimos, né, as 7 trombetas. E o quarto quadro, meus irmãos, começou ali no capítulo de número 12. Capítulo de número 12, onde nós vimos ali o dragão, né? O dragão, ele perdeu a sua batalha, e aí ele foi expulso dos céus, lançado para a terra. E o dragão, então, quem é o dragão? O dragão é o diabo, a antiga serpente, Satanás, né? Esse é o dragão. E agora o dragão ele chama 2 grandes aliados para perseguir o povo de Deus, para perseguir a igreja. Quem são esses aliados, né? A besta do mar e a besta da terra. A besta do mar, ela representa o poder político, militar e econômico. Então esses poderes, eles pertencem ao dragão. Ok, meus irmãos? Então esses poderes foram dados ao dragão desde a primeira vinda de Cristo, né? Desde a subida de Cristo aos céus até o seu retorno, esses poderes pertencem ao dragão. Poder político, militar e econômico. Ele deu a besta do mar, né? Então o diabo sempre usa esses poderes a seu favor, para dominar o mundo e também para perseguir a igreja. Então não importa quem está no poder, não importa qual regime político, não importa se é comunismo, se é presidencialismo, não importa o que seja, está a serviço da besta do mar, está nas mãos do dragão. O outro poder, que é o poder que é dado à besta da terra, que é a falsa religião. A falsa religião também serve ao dragão, né? A besta da terra. Esses 2 poderes, a besta do mar, poder político, militar e econômico,
no final vai representar quem? O anticristo. E a besta da terra, no final, vai representar o falso profeta, né? O falso profeta. Mas esses poderes, eles já estão nas mãos do dragão. Um outro inimigo que depois o dragão vai chamar também para ser seu aliado, que na verdade já chamou, né? É a Babilônia. Nós vamos ver depois a Babilônia, mas a Babilônia nós vamos ver sobre ela mais adiante. A Babilônia representa o mundo em toda a sua sedução. Então, o dragão, ele procura, através da Babilônia, né, através do mundo, seduzir o mundo inteiro. E, se possível, seduzir também os crentes. Então, o dragão tem esses poderes em suas mãos. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida até aqui? Isso nós vimos no capítulo de número 12 e também no capítulo de número 13. No capítulo de número 14, então, meus irmãos, nós temos as 7 vozes, né? São 7 anúncios. Porque até agora parece que tudo está na mão do dragão, né? Tudo está na mão do dragão. O poder militar, político, econômico, também a falsa religião, tudo está na mão do dragão. Mas o livro de Apocalipse mostra que, na verdade, quem reina é Jesus. Jesus foi coroado. Nós vimos isso, a coroação de Cristo. Jesus foi coroado. Ele reina. O reinado do dragão é um reinado falso. É um reinado temporal. Né? Ele age nesse mundo, mas sob um poder concedido e um poder limitado. Quem reina, na verdade, é Cristo. Por isso, o capítulo de número 14 nos faz olhar para Cristo. Amém, queridos? Então vamos lá, né? Nós já vimos ali do verso 1 a 5, só vamos fazer a leitura do verso 1 a 5, mas nós já explicamos esses versos na semana passada. Então vou passar aqui rapidamente nesses versos, né? Capítulo 14. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. O Monte Sião, meus irmãos, nós vimos, ele representa o local do templo, representa também Jerusalém, mas o Monte Sião aqui, segundo o nosso entendimento, ele representa o lugar onde Cristo está reinando com o seu povo, né? Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Quem são esses 144 mil? Que já apareceram no livro de Apocalipse. Eles representam os salvos, eles representam os eleitos de Deus, eles representam todos aqueles que serão salvos, desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno. Né? Todos os salvos durante a história, aliás, na verdade, estão aqui representados nesses 144 mil. Diferente daqueles que têm a marca da besta, né? A marca da besta está na mão direita e sobre a fronte. Estes aqui, eles têm a marca do Pai, né? Tem na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. O que é a marca da besta, meus irmãos? Nós vimos, né? Não se esqueça disso. A marca da besta é uma marca que sempre existiu e que ela existe, né? É uma marca de serviço e de adoração. Todas as pessoas que servem a este mundo, né? Elas que adoram o dragão, mesmo sem saber que elas estão adorando o dragão. Elas servem a si mesmas, vivem para si mesmas, vivem para este mundo. Essas pessoas, elas são marcadas com a marca da besta. A marca da besta é uma marca de serviço e de adoração. Porque com a mente se adora e com a mão se presta serviço, né? Já os crentes, eles têm a marca de Deus. A nossa adoração é uma adoração ao Senhor. Amém, queridos? A nossa adoração e o nosso serviço é ao Senhor. Então veja ali o verso de número 2. Ouviu-se uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, né? Nós já vimos sobre eles, todos esses aqui, né?
O trono é o trono de Deus, onde também está o Cordeiro. Os 4 seres viventes, eles representam a criação. Lembre-se que no livro de Apocalipse, o número 4 sempre representa a criação. E os anciãos, eles representam a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, né? Ou seja, eles representam todo o povo de Deus, são 24 anciãos. Então, estes, né, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão 144.000 que foram comprados da terra, né? Porque somente esses poderiam aprender o cântico. Porque, meus irmãos, só estes eles foram salvos, é o cântico dos salvos. Aqueles que não foram salvos não vão aprender esse cântico porque eles não foram salvos. Os 144.000, eles representam todos os salvos durante toda a história da redenção. Verso de número 4. São estes os que não se macularam. E aqui nós temos como que um enigma. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Então nós já vimos, né? Vimos o entendimento desse enigma na semana passada. Estes homens, que são aqui os 144.000, quando diz aqui que eles não se macularam com mulheres, isso é uma referência à igreja. Nós vimos lá no livro de Efésios, né? A igreja, ela é vista como uma virgem pura, sem mácula. Amém, queridos? Não é que essas pessoas aqui são homens, né, que não tiveram relações sexuais na terra. Não é isso como alguns pensam. Mas aqui nós temos um enigma, né? São estes aqueles que são castos, porque eles foram santificados pelo Senhor Jesus. Eles são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos, né? Por que eles foram redimidos? Porque eram pecadores e foram redimidos dentre os homens. São primícias para Deus e para os cordeiros. E não se achou mentira na sua boca, né? E não tem mácula. Por que não tem mácula? Todo homem na terra não é pecador? Por que esses não têm mácula? Porque eles foram redimidos, eles foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Ninguém vai entrar no céu sem ser redimido. Ninguém vai entrar no céu sem ser purificado. Ninguém vai entrar no céu sem receber vestiduras brancas. Não importa se é o povo do Antigo Testamento ou o povo do Novo Testamento. O meio de salvação é um só. O meio de salvação é o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Ficou claro? Então vamos lá, né? Vamos ver aqui. Já vimos a primeira voz. A primeira voz apareceu ali no verso de número 2. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Então, essa foi a primeira voz. Segunda voz aparece ali no verso de número 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e ao mar, e as fontes das águas. Então, meus irmãos, essa segunda voz, né, que é a voz, na verdade, do primeiro anjo, mas é a segunda voz que aparece aqui, essa segunda voz é a voz o quê? É a voz do evangelho eterno. Desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno, o que tem que ser pregado? O evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este evangelho nós já vimos, é aquele cavaleiro branco que saiu vencendo e para vencer. Ele está recontando, né, a história. Esse evangelho eterno deve ser pregado aonde, meus irmãos? Por toda a terra, a cada nação, tribo e língua e povo. O que é o evangelho? O evangelho é a boa nova de salvação. O evangelho é que o homem só pode ser salvo através de Jesus Cristo, mas há um meio, há um caminho real de salvação. E o que este evangelho nos ensina? Verso de número 7, nos ensina que o nosso temor deve ser para com Deus, e a Ele deve ser dada a glória, porque virá o dia do seu juízo, e só Ele deve ser adorado, porque Ele é o Criador, Ele é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Porque o dragão, ele pede para si adoração. Não é o que nós vimos até aqui? O dragão pede para si adoração. E quem que ele usa para trazer para si adoração? A besta do mar. Poder político, religioso, poder político, econômico e militar. Ele usa para trazer adoração para si a besta da terra. Ele usa também para trazer adoração para si, nós veremos, a Babilônia. Mas o Evangelho diz que a adoração deve ser dada somente ao Deus Criador. Quem vai atender esse Evangelho? Os 144 mil. Quem vai atender o Evangelho? Aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram comprados para Deus. Todos esses atenderão a voz desse Evangelho. Amém, meus irmãos? Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Quem são os 144 mil? Nós vimos ali, os seguidores do Cordeiro para onde quer que ele vá. A terceira voz, que aí na nossa tradução, né, está em negrito a segunda voz, não sei se na sua Bíblia está assim, mas lembre-se, isso aí foi um acréscimo do tradutor, isso aí não faz parte do original. A primeira voz, lá no versículo de número 2, ouviu-se uma voz do céu. A segunda voz, ali no verso de número 7, né, dizendo em grande voz. A terceira voz, verso de número 8, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Meus irmãos, ele ainda não falou da Babilônia. A Babilônia ainda será falado sobre ela. Mas aqui ele já anuncia sobre a Babilônia. E essa terceira voz, né, aqui são anúncios. Esses anúncios são dados ao povo de Deus. Essa terceira voz anuncia o quê? A queda da Babilônia. A Babilônia, meus irmãos, como nós veremos, ela é o mundo todo. A Babilônia é tudo aquilo que procura seduzir os seres humanos, fazer com que os olhos deles estejam fixados nesse mundo e não na glória por vir. Agora, a Babilônia, ela vai cair, já é anunciado aqui. Ela caiu. Na verdade, ele diz, caiu, como se já tivesse caído. Né? Caiu a grande Babilônia. Ela já caiu. Amém, queridos? Então, este mundo, ele vai cair. Ele vai passar. Já está anunciado. O dragão, meus irmãos, ele já é um derrotado. Cristo reina. Este mundo vai passar. Então, que os nossos corações não estejam aqui. É isso que ele está dizendo. Veja ali a quarta voz. Verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro. Né? Então, é o terceiro anjo, mas é a quarta voz, né? Dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então veja, meus irmãos, a marca da besta, né? Nós já explicamos sobre essa marca. A marca da besta. Toda pessoa que não adora a Deus, o Deus Criador adora quem? A besta. Isso já é, queridos. Não é algo que vai ser. Isso já é. Né? E todos aqueles que são adoradores da besta, né? Veja ali, né? Se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão, todas essas pessoas, elas beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. O que Jesus disse na cruz? Se possível, passa de mim este
Jesus não estava com medo de morrer, meus irmãos. Porque aos crentes é dito, ser fiel até a... Então nós devemos ser corajosos e enfrentar a morte, se possível, por causa do Evangelho, não é? Será que Jesus na cruz, ele teve esse medo da morte, por isso disse, passa de mim esse cálice. O cálice que Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice, é o cálice da ira de Deus. Que Jesus teve que tomar no lugar daqueles que foram salvos. Ele recebeu sobre si a punição que era destinada a nós. Esse é o cálice. Esse é o cálice. Esse é o cálice. Tudo aquilo que era destinado a nós, ele recebeu sobre si. A punição que nos era devida, ele recebeu sobre ele. E agora, meus irmãos, Cristo bebeu o cálice por todos? Não. Na hora da Santa Ceia, ele diz, esse é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos, diz todos, muitos, para a remissão de pecados. Por que nós não vamos beber do cálice da ira de Deus? Porque Cristo já bebeu por nós. Ele já sorveu este cálice em nosso lugar. Amém, queridos? Por isso nós somos salvos pela graça. Nós merecíamos a ira de Deus. Mas a ira que era destinada a nós foi derramada sobre o Filho. Ele aplacou sobre si a ira que estava destinada a nós. Mas e os outros? Eles vão beber do cálice da ira. Veja ali o verso de número 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. O significado aqui de sem mistura é sem misericórdia, sem mistura, do cálice da ira, e será atormentado com chofre e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Por quê, meus irmãos? Aqui é uma referência ao juízo final. Você imagina, né, que o Cordeiro vai estar ali assistindo e os santos anjos, as pessoas sofrendo eternamente? Não. Aqui é o juiz vendo a sentença do seu julgamento sendo cumprida. É por isso que as pessoas são atormentadas diante do Cordeiro. Veja ali, ó, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Por quê? Porque quem vai julgá-las e quem as lançará ali nesse lugar de fogo e enxofre é ele, o juiz, o Cordeiro. E veja só a sentença: fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Queremos ir para esse lugar, meus irmãos? Não. Por isso precisamos perseverar na fé. E é o que ele diz no verso de número 12. Aqui está a perseverança de quem? A perseverança dos santos. Vamos perseverar em Cristo. Amém, meus irmãos? Perseveremos nele. Perseveremos em seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Perseveremos. Por quê? Porque quem não perseverar em Cristo, quem não adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar, este será lançado nesse lugar de tormento. É preciso guardar os mandamentos. Veja ali o verso de número 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Para estes, a salvação. Estes são os 144 mil. O restante são os que não são dos 144. São aqueles que não serão salvos. Serão atormentados, veja o verso de número 11, pelos séculos dos séculos. Ok, queridos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma colocação? André? André, por favor. Estou sem meu ajudante. Ah, está aqui. Boanerges. Obrigado, Boanerges. Boanerges, filho do trovão. É só uma colocação mesmo, não é pergunta não. Esses 144 mil, que representa os eleitos, né? Ou seja,
tem um número exato com exatidão, né? Números de eleitos. E a gente percebe isso também na questão do Apocalipse 17, versículo 17. Que Deus colocou no corações dos perversos, né? Para que eles acreditem na besta, né? E Sim. deem seu reino. Então, nós somos eleitos de Deus, né? Escolhidos pela sua graça, pela misericórdia. E esse é o número com Exato. exatidão. Com exatidão. O presbítero Marcos queria falar. Também uma colocação no caso desse tormento, né, na verdade, nós não conseguimos entender a dimensão da ira de Deus na sua totalidade. É o que aqui está falando, né? Nem o peso do nosso pecado. É. A gente também tem dificuldade de entender. Denise, só um minutinho. Vai levar para ti o microfone. Então, nesse momento em que a gente estuda o Apocalipse, estamos estudando agora e hoje, vem uma imensa tristeza, principalmente no meu coração, quando eu penso nas pessoas que não adoram a Deus, que não são marcados pelo Cordeiro, Sim. principalmente familiares. A gente sente uma dor e a profundeza de tudo quanto é sério, né? Não ter o seu nome selado pelo Cordeiro, o selo de Jesus, né? Sim. Muito bom. Meus irmãos, verso de número 13, então ali a quinta voz, tá? Não sei se na sua tradução aí tem, na sua tradução não, no seu, tem aí em negrito, né? A quarta voz, mas aqui é a quinta voz. Verso de número 13. Então ouvi uma voz do céu, dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Né? Então, esse versículo é muito usado em velório. Né? E aqui, meus irmãos, é o quinto anúncio, e esses anúncios eles são feitos para o povo de Deus, para que perseverem na fé e não adorem o dragão, né? Não adorem o dragão através da besta da terra, ou da besta do mar, ou através da Babilônia. Mas essa quinta voz diz o quê? Que aqueles que morrem em Cristo, eles são bem-aventurados, eles são felizes, são bem-aventurados. E as suas obras os acompanham. Amém, queridos? Então, só para você entender, né, como esses anúncios eles são feitos ao povo de Deus. A primeira voz diz que o povo de Deus vai aprender um cântico. O povo de Deus é eleito e vai aprender um cântico que somente os eleitos podem aprender. A segunda voz diz que é um chamado, é um convite do Evangelho. Adorem um único e verdadeiro Deus, pois só nele há salvação. A terceira voz diz, olha, este mundo vai passar. Então não se apeguem a este mundo. A quarta voz, meus irmãos, diz que quem se apegar a este mundo e adorar a besta, vai acontecer o que com ele? Vai ser lançado no lugar de julgamento. Mas aqueles que morrem no Senhor, eles são bem-aventurados. Isso era muito importante, essa palavra é uma palavra de muita importância para os primeiros destinatários. Quem foram os primeiros destinatários? As 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia. Por quê? Porque sob o Império Romano, muitos cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. Muitos estavam sendo torturados, perdendo seus bens, e muitos também sendo mortos, especialmente sob o poder de Domiciano. Mas João diz, através de Cristo, aqueles que morrem no Senhor, eles são bem-aventurados. Amém, queridos? Eles descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Então vejamos a sexta voz, a partir do verso de número 14. E essa sexta voz, meus irmãos, é a sexta voz e a sétima voz. A sexta voz, ela vai falar sobre isso aqui, ó. Olha para mim.
o arrebatamento da igreja. E a sétima voz vai falar sobre o juízo final. E aí a história acaba, aí depois ele começa a recontar a história novamente por um outro ângulo. Então, o arrebatamento da igreja é o anúncio, é um outro anúncio. A igreja vai ser arrebatada. Verso de número 14. Olhei, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Uma referência a Jesus. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Ou seja, a igreja já cumpriu o seu propósito, é hora da igreja ser ceifada, né? Aí é uma ceifa, meus irmãos, no sentido positivo, porque Cristo vem buscar aquilo que é seu. O trigo, ele tem que ser o quê? Ceifado, não tem? O trigo tem que ser ceifado. Então, acontece essa ceifa. Veja o verso de número 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi? Ou seja, a igreja, ela foi arrebatada. Amém, queridos? É fácil o entendimento. Agora, a víndima, que é o juízo final. Então saiu do santuário e se encontra do céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre quem? Por quê? Porque a turma que vai ser vindimada vai ser lançada no fogo. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Ou chegou a hora das uvas serem o quê? Pisadas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Então veja, meus irmãos, esses aqui, eles são lançados aonde? No lugar da cólera de Deus. Ele já disse qual que é o lugar da cólera de Deus. É o lugar de tormento, né, eterno. Verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui, queridos, nós temos um jogo de palavras, porque 1.600 estádios é 4 vezes 400. 4 vezes 4, vamos dizer assim. 4 vezes 4 é 16, não é? 4 vezes 400, 1.600. O 4 representa o quê? Toda a criação. Lembra que aparecem várias vezes no Apocalipse? Toda a criação, os 4 seres viventes representando toda a criação, os 4 ventos que percorrem toda a terra, os 4 anjos segurando esses 4 ventos, ou seja, sempre tem um jogo de palavras de 4. Aqui quer dizer o quê? Que uma vez que a igreja foi arrebatada, o que resta sobre este mundo é a cólera de Deus. E quem vai receber essa cólera? Todos aqueles que ficarem nesse mundo. Pelos 4 cantos do mundo, ou seja, pela extensão de todo o mundo. A cólera de Deus será derramada. Então aqui, meus irmãos, uma referência ao juízo final. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Vimos então as 7 vozes. Amém, queridos? Ficou alguma dúvida? Por isso que o livro de Apocalipse não pode ser lido linearmente, senão a gente vai ter mais uma vez aqui uma referência ao arrebatamento e o juízo final. Vamos ver aí então agora as 7 taças, os 7 flagelos. Aqui, meus irmãos, vai do capítulo 15, é o capítulo 15 e o capítulo 16, esses 2 capítulos.
Os 7 flagelos, né, as 7 taças. Deixa eu só explicar aqui uma coisa para os irmãos. A história é contada 7 vezes sobre 7 ângulos. Aqui é um outro ângulo. É o ângulo, vamos dizer assim, do sofrimento dos ímpios. É o ângulo da relação de Deus com os incrédulos. 7 taças. As taças da ira estão destinadas a quem? Nós já vimos lá. Estão destinadas àqueles que não creem, aqueles que adoram o dragão, aqueles que adoram a besta, aqueles que servem ao dragão através da besta do mar, através da besta da terra e através da Babilônia. Então ele vai mostrar a história agora por esse ângulo. É duro de ver, mas é aquilo que as Escrituras elas nos revelam. Sempre lembrando o seguinte, na literatura hebraica, o que acontece? Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, porque não conhecem, né? Mas nós aqui temos procurado conhecer. Ele sempre faz um resumo da história e depois ele conta a história. Amém, queridos? Então, por exemplo, no livro de Jonas, nós temos pregado sobre Jonas. Ele vai dizer assim, Jonas foi engolido por um grande peixe, esteve no ventre do peixe 3 dias e 3. Ele fez um resumo. Aí ele vai contar o que aconteceu. Jonas foi lançado no mar, estava afundando no mar. Aí veio o peixe, pegou o Jonas. Aí depois Jonas ficou lá, o tempo que o Jonas ficou na barriga do peixe, Jonas foi vomitado depois na terra. Mas antes ele resume a história. E sempre é assim também no livro de Apocalipse e em outras partes da Escritura também. Isso é feito assim. Então é importante nós termos esse entendimento da literatura. Capítulo de número 15, os 7 flagelos. Vi no céu outro sinal, grande e admirável. Ou seja, ele começa a recontar a história. 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Ou seja, meus irmãos, há uma guerra também entre Deus e os ímpios. Amém, queridos? Há uma guerra. Da mesma forma que há uma guerra entre os crentes e os demônios, há uma guerra entre os descrentes e Deus. Essa guerra, ela é especialmente retratada de uma forma muito magistral no Salmo de número 2. Você pode ler depois, já lemos aqui várias vezes, né? O Salmo de número 2, nesse tempo de estudo de Apocalipse, mas depois leia o Salmo de número 2, você vai ver isso. E nós vamos ver isso aqui. Os homens, eles tentam lutar contra Deus. E quem pode lutar contra Deus? Ninguém. Então veja ali o verso de número 2. Vi como que um mar de vidro, aqui ele está resumindo a história, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Ou seja, o mar no livro de Apocalipse, os irmãos se lembram o que representa o mar? Os inimigos de Deus. Este mar, né, o mar de vidro, ele já apareceu em outros textos, inclusive Calmo. Né? Esse mar de vidro mesclado de fogo, ou seja, os inimigos eles serão derrotados e lançados no fogo. E os vencedores, amém, queridos? Quem são os vencedores? Os eleitos, os 144 mil, a igreja, os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Amém, queridos? Então o povo de Deus, ele é um povo vencedor. Ele começa contando a história dessa forma. O povo de Deus vence os seus inimigos. O povo de Deus vence a besta, vence todos os poderes desse mundo. O povo de Deus em Cristo é mais do que vencedor. No final, meus irmãos, nós vamos estar em pé e os inimigos diante de nós, completamente vencidos e destruídos. Esse é o final da história. Amém, queridos? Por isso a igreja deve ser perseverante. A igreja não tem em suas mãos poder militar, político, nem econômico. Qual é o poder da igreja? O poder da igreja é espiritual.
O poder da igreja está na oração. O poder da igreja está na pregação do evangelho. A igreja não pode meter na cabeça que se tiver o poder político, militar e econômico nas mãos, ela vai transformar o mundo. O inimigo, meus irmãos, é que tem esse poder conferido por Deus a ele. O poder da igreja é outro. E todas as vezes que a igreja tenta vencer através do poder político, não, vamos colocar um crente lá que nós vamos vencer, a igreja perde. Porque essas não são as armas da igreja. Eu não estou dizendo que não pode ter crente político. Pode ter, e é até bom que tenha. Se a gente vê que tem um homem lá de Deus, vamos votar nele. Mas essas não são as armas da igreja. Ah, se os artistas se converterem. Babilônia está na mão do dragão. Cristo sempre trabalhou com os pobres. O poder da igreja não é o poder artístico. O poder da igreja é o poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que a igreja tem que fazer, meus irmãos, é pregar o evangelho. Se artistas se converterem, amém. Eles têm que deixar a Babilônia. Porque tem muito artista que diz que se converteu, mas não deixou a Babilônia. Inclusive, tem muito gospel que está na Babilônia. Ah, vou fazer um show gospel em rancharia, R$200 mil. Se tiver pouca gente, eu não canto. Não é estranho? Se é adoração a Deus, o que Jesus disse, onde estiverem dois ou... Então veja ali, queridos. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Por que cântico de Moisés e cântico do Cordeiro? Bom, os irmãos se lembram que Moisés foi aquele que libertou o povo de Deus, instrumento, né, nas mãos do Redentor para tirar o povo de Deus lá do Egito. E depois que Moisés tirou o povo de Deus do Egito, tinha diante dele quem? O Mar Vermelho. Uma vez que eles atravessaram o Mar Vermelho, o que aconteceu? O mar fechou sobre os inimigos de Deus, e o povo de Deus ficou em pé, e os inimigos no mar, completamente mortos. É uma descrição que ele faz aqui, semelhante. E o povo de Deus fez o quê? Cantou um cântico. É a mesma descrição. E agora o Cordeiro também vai nos dar uma vitória, só que a vitória de Moisés foi só sobre Faraó. A vitória do Cordeiro é sobre o mundo inteiro. Só tinha uma turma ali com Moisés. Com o Cordeiro estarão todos os redimidos. Desde Adão até o último crente a ser salvo. E o que diz o cântico? Veja o verso de número 3, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Por várias vezes aqui no capítulo 15, 16, nós vamos ler que Deus ele é justo. Justo, Deus é justo, justo. Por quê? Porque alguém lendo esse texto pode dizer, não, mas Deus vai fazer tudo isso? Será que Deus é justo? Deus é justo. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? A resposta nós já temos. Os adoradores da besta. Os adoradores do dragão, né? Mas aqui ele está querendo dizer com uma pergunta, né? Com interrogação, ele está querendo dizer assim, quem é louco? Quem é louco de não adorar ao Senhor? Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Quem será capaz de não fazer isso? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão a ti e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Mas a gente sabe que todas as nações aqui é uma referência aos 144 mil, uma referência aos eleitos de Deus. Por quê? Porque o mundo, apesar de todos os flagelos, como veremos, não adora a Deus, mas adora o dragão, através da besta do mar, através da besta da terra e através da Babilônia. Deus envia os flagelos, verso 5. Capítulo 15, verso 5. Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário.
vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Esses anjos, meus irmãos, eles vêm para cumprir a justiça. Então, um dos 4 seres viventes, representantes da criação, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias do quê? Da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, olha aqui para mim. Aos crentes está destinado o quê? A tribulação. É o que nós vimos até aqui. Tribulação, grande tribulação, toda tribulação, perseguição. Isso é destinado aos crentes, porque o dragão ele persegue a igreja, ele atribula a igreja, para isso ele usa o poder político, militar, econômico, e usa a falsa religião, e usa também o mundo, né? A Babilônia. Então a gente acha que está ruim para nós às vezes, né? Porque para nós está destinada a tribulação. Mas a nossa tribulação é uma tribulação também que traz purificação para a igreja. Por quê? Porque aqueles que não são os verdadeiros crentes, na hora da tribulação eles fogem para a Babilônia. Mas ao mundo está destinado o quê? As taças da cólera de Deus. Amém, queridos? Está dando para entender? Então, quem não aguentar a perseguição, vai ter que aguentar a taça da cólera de Deus. As taças da cólera de Deus, e que é muito pior. E o tormento, a perseguição é temporária, a tribulação é temporária, mas o tormento das taças é eterno, né? E aqui ele vai trazer como que progressivo a coisa. Então veja ali o verso de número 8 do capítulo 15. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia permanecer no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Primeiro flagelo. Então esses flagelos, mais uma vez aqui repetindo, não estão destinados aos crentes. É a relação de Deus com os ímpios. A relação de Deus com o mundo descrente. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então veja, meus irmãos, a primeira taça, né, ela se refere a certas enfermidades malignas e perniciosas que são destinadas aos incrédulos. Eles lutam contra Deus. Isso não é uma coisa que vai ser, mas é uma coisa que já é. Mas como o livro de Apocalipse mostra, quando a segunda vinda de Cristo estiver próxima, isso vai se intensificar ainda mais. Isso não tem nada a ver com o fato de o crente não pode ficar doente? Pode. Toda doença é maligna? Não. Mas aqui, meus irmãos, é um tipo de doença punitiva. Faz parte da taça, de uma das taças da cólera de Deus. E como que a gente sabe, né? Qual que é a diferença entre o crente e o descrente na doença? E aqui nós vamos ver nessa parte do nosso estudo, nós já estamos, nós vamos ver que o sinal está na pessoa. Por quê? Porque a marca do incrédulo é permanecer incrédulo, é se revoltar contra Deus, é não se arrepender dos seus pecados e blasfemar contra Deus. Os irmãos estão compreendendo? Segundo flagelo, verso de número 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou como em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então nós vemos aqui, né, o mar, ele sendo, tudo que é no mar morre. Há uma semelhança aqui com as trombetas que nós já vimos, só que nas trombetas morre uma terça parte, aqui morre tudo, né?
Então, uma das coisas que os homens mais amam, os homens desse mundo mais amam e com o que eles buscam se enriquecer também é o mar. Mas no final, o mar será para eles um lugar simplesmente de morte. O verso de número 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então os irmãos se lembram que eu disse? Várias vezes ele vai dizer que Deus ele é justo. Deus ele é justo. Aqui, meus irmãos, não imagine que essas coisas elas vão acontecer literalmente. O que está mostrando é que Deus vai punir este mundo com 7 taças. O número 7 representa o quê? Uma punição completa. Tudo aquilo que os homens mais amam, tudo aquilo que eles mais desejam, lhes será tirado e lhes será transformado em punição. Eles vão receber a cólera de Deus. Por quê? Porque isso é justo. Porque isso é justo. Cristo na cruz, olhe para mim e veja isso. Cristo na cruz, ele cumpriu a justiça. Leia Romanos, você vai entender. Nós somos salvos pela graça, mas não sem o cumprimento da justiça. Só que a justiça não foi cumprida em nós, ela foi cumprida em Cristo. Agora, os descrentes, a justiça será cumprida neles mesmos. O quarto flagelo. Verso de número 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e eles se arrependeram dos seus pecados? Não. Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. E nem se arrependeram para darem glória. Ou seja, o que mostra aqui? Não há arrependimento. Arrependimento é um dom de Deus. Arrependimento é um dom da graça de Deus. Se Deus não conceder aos homens o arrependimento, eles não se arrependerão. O quinto flagelo, verso de número 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e eles se arrependeram dos seus pecados? Não. Blasfemaram o nome de Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas. E ele faz menção novamente lá, o primeiro flagelo, né, por causa das úlceras perniciosas. Os homens não se arrependem dos seus pecados. Eles não se arrependem das suas más obras. Por isso, meus irmãos, o inferno não é um lugar de arrependimento. No inferno não haverá pessoas arrependidas. Tem pessoas que é perguntado a elas: você se arrepende de alguma coisa? A pessoa diz: não me arrependo de nada. Não me arrependo. E aí, meus irmãos, nós vemos pessoas obstinadas contra Deus. Obstinadas em não obedecerem os mandamentos de Deus. Obstinadas em viverem para si mesmas e para este mundo. Obstinadas, elas não se arrependem. O Evangelho está ecoando a todo tempo. Adorem o Deus dos céus. Adorem o Criador. Ele é o único verdadeiro Deus. Mas as pessoas não adoram. Elas preferem e continuam vivendo nos seus próprios pecados. E mesmo com tanta maldição no mundo, com tanto tormento, as pessoas continuam não se arrependendo dos seus pecados, continuam nestes pecados. E muitos blasfemam a Deus. Se Deus existisse, isso não aconteceria comigo. Se Deus existisse, eu não estaria sofrendo. Se Deus existisse, isso não teria acontecido na minha casa. Mas o fato, meus irmãos, é que os homens não podem se queixar de Deus. Se tem que se queixar, cada um se queixe dos seus próprios pecados. Mas não há arrependimento. O ser humano está morto em delitos e pecados. Ele não pode voltar-se para Deus e não se voltará para Deus, porque grande é a dureza do coração dos homens. Somente a ação do Espírito no coração dos 144 mil que fará com que eles se voltem para Deus. O restante não se voltará para Deus. É isso que mostra o livro de Apocalipse. Veja o sexto flagelo, meus irmãos. O sexto flagelo.
derramou o cesto, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Olha só, aqui ele vai descrever a grande batalha, a grande guerra. Agora, esta grande guerra, meus irmãos, é contra quem? Repare no texto, é contra o próprio Deus. Os homens, na sua loucura, eles não se arrependem dos seus pecados, então eles se voltam em guerra contra Deus. E quem seduz os homens a guerrearem contra Deus? Aquele que está em guerra contra Deus, o dragão. E quem pode guerrear contra Deus? Por isso que todas as vezes que nós olhamos para a Escritura, não há guerra. Deus vence a guerra para o seu povo. Moisés teve que lutar com o faraó? Não. Quem venceu o faraó foi quem? Deus. E várias vezes assim na Escritura. Deus fala para o seu povo, simplesmente vão lá e contemplem a vitória do Senhor. Então aqui é preparado, né? O próprio Deus prepara o caminho para que os homens venham em guerra contra ele. Veja o verso de número 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, ou seja, os reis que vêm do norte. Então saiu da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, ou seja, aqui é usado o poder militar, político, econômico e a falsa religião, né? Saem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O dragão reúne os homens do mundo inteiro. Vamos lutar contra Deus. Não imagine, meus irmãos, que isso é literal. Mas olha o que diz o verso de número 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua. A igreja é chamada a viver em santidade. Porque quem não está em santidade está em guerra contra Deus. Então, os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Amargedon. O 6º flagelo simplesmente abre o caminho para que os homens venham, então, do mundo inteiro e lutem contra Deus. Não é isso que diz o Salmo de número 2? Rompamos seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Veja o 7º e último flagelo. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o grande terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Onde está a guerra, meus irmãos? Não tem guerra. Deus simplesmente detona tudo. Veja o verso de número 21, 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada como pedras, que pesavam cerca de 1 tonelada, ou seja, 60 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram contra Deus, porque seu flagelo era sobremodo grande. Eles vêm para pelejar contra Deus e Deus simplesmente os vence. Essa batalha vai ser mencionada depois, novamente, e simplesmente o cordeiro mata todo mundo com a espada que sai da sua boca. Amém, queridos? Depois, no capítulo 17, nós vamos ver, semana que vem, capítulo 17, 18, nós vamos ver aí a grande Babilônia, também aliada do dragão. Alguém quer fazer alguma colocação? Vamos orar então, queridos.
Feche seus olhos, fale com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a graça de perseverarmos. Perseverança dos santos, Pai, na verdade é a perseverança de Deus nos santos. É o Senhor quem nos faz perseverar. Que nós possamos, ó Deus, perseverar em adoração a Ti, que possamos perseverar em seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá, possamos perseverar em guardar os mandamentos de Deus e que possamos, ó Deus, perseverar em oração e na pregação do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, faz-nos ver a batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Pedimos, ó Pai, dá-nos vitória. Dá-nos vitória, Pai, em Cristo. Tua palavra diz, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. E nós pedimos, Pai, vitória sobre a Babilônia, a qual nós vamos estudar na semana que vem. Para a honra e para a glória do Teu nome, ó Deus, nós pedimos a Tua graça e a Tua bênção para o Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Quero, irmãos, chamar aqui o presbítero Ismael. Presbítero